Obrigada para todos que estão aqui em mais esse módulo do nosso curso. Então vou pedir para todo mundo fechar o microfone, que eu estou vendo que está dando um eco aqui. Trago uma novidade. A gente definiu essa semana, no próximo mês agora de dezembro, a gente vai fazer um módulo extra, que vai ser um resumo dos principais tópicos abordados em todo o módulo. Então, a gente vai fazer um compilado aí, fazer um resumão. Só lembrando, a gente tem gravado todos os módulos, então quem precisar pode solicitar para a gente. Quem é da nossa equipe, tá tudo no Rock Academy, então tem lá o material, vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. Eu tenho os links, me peçam. A ideia é esse material circular. O ano que vem a gente pode marcar de fazer alguns eventos com lojas, assentadores, para a gente divulgar o quanto mais esse material rico que a gente tem na mão aí, tá? Então, tudo que vocês precisarem, entrem em contato comigo. Daqui a pouco eu vou pôr ali no chat os meus contatos. Me solicitem, mandem e-mail, mandem ideia para a gente trabalhar esse material da melhor forma possível, tá bom? Então, hoje é a nossa primeira data do módulo 5. Na semana que vem, na terça-feira, a gente vai ter a segunda data. E nos dias 2 e 7 de dezembro, a gente vai ter esse módulo extra, que é o resumão dos superformatos. Então, eu conto com a participação de vocês em mais essa data aí, que eu acho que vai ser super importante. Quem são os aluninhos dedicados aí que estão acompanhando tudo, façam o seu checklist de perguntas, né, para a gente zerar tudo nesse último módulo. Então, fiquem bem à vontade. Quem já participou sabe como funciona. Se quiser ir colocando as perguntas que forem surgindo no chat, vão colocando ali que eu vou lendo com o Fernando no final. Quem quiser no final fazer pergunta também, independente do que for tratado ou de qualquer assunto referente aos superformatos, fique bem à vontade. A ideia é a gente divulgar a informação quanto mais. Quanto mais dúvidas a gente tirar, melhor, né? Então, Fernando, passo o bastão, é com você. Obrigado, Angélica. Bom dia a todos. Pessoal, muito bom ver e escutar que todos estão bem, né? Que estão bem. E muito legal essa interação que ocorre antes dos encontros, né? Nós percebemos que a equipe é coesa, que a equipe ela se sente à vontade para conversar aí e para deixar o nosso dia mais divertido. Muito bom estar com vocês. Eu vou compartilhar a apresentação do módulo 5. É um tema que eu fiquei um pouco preocupado. Será que teríamos material para apresentar para vocês ou não, né? Que o tema de hoje são erros frequentes. Eu achei que a preocupação ia ser se ia caber num dia só o tema. Então, né? É um momento que vivemos, que temos bastante exemplos, mas espero que com a ajuda de vocês aí para propagar as boas práticas, o conhecimento, passamos a ter menos erros frequentes e sim mais bons exemplos. Mas é muito bom aprendermos com os erros que eles são emblemáticos, eles são marcantes, né? Então vamos lá. Olha que interessante aqui, ó. Eu trago um exemplo de uma das participantes. Eu tirei o telefone dela, mas vocês já sabem quem que é, né? Olha que interessante, ó. É um problema de corte, uma dificuldade no corte de um grande formato. Ó, desculpe horário, ou seja, a gente vai além do nosso horário comercial. Esta questão aí de erros nos incomoda, né? Nós queremos que o negócio funcione bem, então agradeço a Fabiana por compartilhar. Olha que bacana o relato, ó. Desculpe o horário, mas é só para te mandar umas fotos de um case de terror somado ao enorme prejuízo. Caso você queira utilizar nas suas apresentações, é justamente aquele exemplo que você ensinou de como não fazer o recorte. Eu ainda estou tentando me recuperar do trauma quando o cliente me mandou as fotos na segunda. Olhem só, pessoal, a imagem aumentada, né? Aqui eu considero um crime ambiental. Puxa vida! Se formos analisar bem, teve o problema de corte, mas puxa, dentro de uma paginação, ter pontos de passagem no bosque, né, nas faces do bosque, é algo que atrapalha muito, né?
E daí o que aconteceu? Não parou por aí. Foi tentado fazer mais um corte aí, mais alguns cortes na segunda peça e quebrou também. Então percebemos aqui, puxa, olhe quantos recortes temos, né? Temos 5 pontos de furos. Então é um exemplo real que trazemos para vocês. Aqui percebemos que teve a dificuldade do corte dentro do que nós aprendemos nos módulos anteriores. Para cortar um superformato tem que ter uma bancada adequada, tem que ter ferramentas adequadas. E aqui provavelmente isto não ocorreu. Nós percebemos onde a peça tá apoiada, né? E também que o corte ele foi feito ele foi feito com serra-copo aí, não, até que as ferramentas nós não conseguimos questionar aí olhando a peça, né? Ó, dando sequência em mais exemplos também para a dificuldade de corte. Fernando, tu não está compartilhando a tua tela? Eu estou compartilhando. Parou aonde, Fabiana? Eu não sei, eu não estou vendo a tua tela, eu estou te vendo. Eu não sei se o problema está comigo ou tu... Eu Pessoal, acho que pode ser a tua conexão. Bom, se o pessoal tá vendo, ok, eu saio e entro de novo. Achei que era só eu, desculpa interromper. Clica na janelinha inferior, que eu também estava só vendo o Fernando e fui lá e consegui trazer a imagem para a página principal. Valeu a dica. Era FO aqui. Deu certo, Fabiana? Deu, obrigada, desculpa. Então, tá ok. Dando sequência, mais um caso de dificuldade de corte. O cliente ele comprou 6877 do Concrete Grey e não estava conseguindo cortar o produto. Fomos até o cliente, quem fez essa assistência foi o Luiz, puxa uma casa de alto padrão, e olha lá, ó, fazendo a verificação, percebam que os erros persistem, né? Puxa, olha aqui a questão da bancada, né? Olhe também aqui a qualidade do corte, o corte todo craquelado, né? A peça ela não cortou, ela cedeu do lado, provavelmente falta de apoio. Fazendo análise, olha aqui, ó, estavam cortando a peça sobre cavaletes, não tinha uma bancada adequada. Então, onde você proporciona o corte, a peça flamba e ela vai ceder, não tem jeito. O correto seria uma bancada com um tampo para apoiar a peça em sua totalidade. Na grande maioria, para dar sustentação. Não tem como cortar uma peça com cavaletes aqui independentes, eles não tendo estrutura, eles cedendo, né? Então, o resultado a gente já sabe. Aqui, ó, também o corte, para corte reto, é sabido que tem que utilizar um cortador vigia, né? Um cortador régua aí. Então, cortando, a serra manual, ela é utilizada para a realização dos cortes para inserção, para caixa de passagem, mas corte reto sempre tem que ser com vidia. O porquê? Gente, olha a qualidade do corte do riscador correto. Percebam que a foto da esquerda aqui, por mais que o corte, ó, que essa parte aqui não quebrasse, por mais que o corte fosse realizado até o final, ele estaria todo craquelado. Então, nesta situação, se fosse alguma vista aqui para cobrir, tudo bem, mas se na instalação ele ficasse aparente, já mataria o produto. Então, o superformato é nobre, ele tem que ter um acabamento nobre, não tem jeito. Um outro exemplo aqui também, quebras e trincas, 131 metros. O cliente, percebam que ele reclama de quebras, de trincas e quebras ao assentar. Realizando a investigação onde o produto foi descarregado, ó, aqui a gente já percebe que ele está diretamente no chão. Puxa, quanto que pesa uma caixa de 1,20 por 1,20? Será que no descarregar foi tido cuidado de não gerar impacto? Ou será que, não, o pessoal aí que faz a descarga, vamos descarregar e partimos para outra, coloca ali rapidinho?
pode gerar pontos frágeis aí que possibilitam que são fatores geradores de trincas, né? Olha lá, ó, caixas diretamente no chão, nunca, gente, né? Isso é muito fácil de resolver. Puxa, não vou gastar dinheiro num pallet, eu não tenho pallet na obra, o que que eu faço? Pequenas travessas, pedaços de madeira, você coloca na transversal, coloca uma em cada cantinho, um exemplo, né? Uma em cada extremidade ali, duas ripas em paralelo, você consegue depositar as caixas sem ter problema algum. E peça que não trinca, ela gera aquele craquelado, ele dá aquela lascada no canto. A gente está falando, né? Nós estamos falando de produto retificado, que o ângulo é extremamente agressivo. Daí começou a assentar o produto. Ah, não, o produto ele está quebrando. Ó, percebam que aqui teve a dupla camada de argamassa, mas não teve esmagamento dos cordões, né? Mas por que que a peça está quebrando? Puxa, o produto é frágil? Pessoal, reparem ao entorno da obra. Ó. Sempre o entorno da obra é uma indicação. Ó, a qualidade do contrapiso. Puxa, por que que aqui não está, a alvenaria não está completa? Na região é muito comum aquele rodapé embutido? Não sei, fica a dúvida, né? Mas dando sequência, ó, novamente nós percebemos obra suja. Ou por que que eu faço este destaque? Se ao assentar eu tenho uma pedrinha, né, eu não varri, eu não preparei o contrapiso direito, na hora de bater ali com o martelo de borracha, vai gerar uma alavanca, vai trincar. Ó, dando continuidade aqui na obra, ó, nas fotos, percebam a qualidade do contrapiso. Então, tudo isso é um indicador. Eu tenho que ter um contrapiso perfeito, nas cotas de nível, sem imperfeições, sem depressões ou calombos. Puxa, será que eu vou entrar com assentamento com contrapiso desse jeito? E, ó, para finalizar, e aí, pessoal? Que vocês me dizem, né? Será que estava na hora de entrar com assentamento com um contrapiso assim? Então, puxa, isso é algo muito grave no sentido de que, eu coloco a peça, eu coloco o produto, só que olha o que fica por baixo aqui, né? Então, não, mas a gente fecha na argamassa de assentamento. Gente, não fecha, né? A argamassa de assentamento é para proporcionar a ancoragem do produto num substrato devidamente realizado. Então, qual que é a causa provável? Eu faço analogia ao famoso, né, ao famoso método jogar sujeira para debaixo do tapete. Então, para a gente, isso é muito importante para orientar os nossos parceiros aí, né, as revendas, quem trabalha junto aí a institucional, até mesmo os consumidores. Puxa, tem uma outra formação, mas ele não precisa saber 100% com perfeição assentamento, mas pequenos sinais que isso não pode ocorrer. Puxa, obra suja, aqui, ó, só para ter uma ideia, ó, segundo as NBRs, né, 13753, que é para piso interno e externo, e 13754 para paredes, tubulações, antes de iniciar o assentamento, sempre tem que verificar tubulações e eletrodutos, se foram todos passados, se eles não estão obstruídos, nivelamento, caimento, alinhamento, superfícies sem calombos e depressões. O traço do contrapiso, puxa, aquele traço, sabe aquele contrapiso que você varre e ele nunca fica limpo, sempre vai soltando poeira? Isso é um sinal de falta de cimento, é um traço fraco. Será que ao assentar ali com dupla camada, não vai formar uma película, não vai se soltar entre argamassa e contrapiso? Puxa, o contrapiso ele tem que ser resistente, ele tem que proporcionar aderência. Outra coisa aqui, o tempo de cura, mínimo 14 dias. Nós sabemos que tempo é dinheiro, mas, puxa, tudo tem o seu tempo. Se eu assento depois de 2 ou 3 dias, o que vai acontecer?
o contrapiso ele está retraindo, ele está perdendo água de constituição. Se eu coloco outra camada por cima, todo esforço vai ser sofrido nessa camada. Ela está aderida ao contrapiso e ela vai acompanhar as tensões do contrapiso. Então, temos que seguir um cronograma de obra, né? As questões das juntas estruturais que vamos abordar em frente também, quanto maior o formato, menor juntas. Então, se não fizermos, corremos sérios riscos aí de termos problemas de trincas. Dando sequência também, erros de corte, estruturação e falta de ferramentas específicas. Aqui percebemos que avançou, é sabido que precisa ser arredondado, que tem que ter o raio, né? Então, aqui é um ponto gerador de trincas. Outra situação também, para a instalação de uma cuba, percebam que na cuba é o material mais dúctil, mais resistente a tensões, ele tem o raio. Por que a cerâmica não tem? Né? Então, ali, até condição de acabamento aqui. Não ficou legal, né? Puxa, pia, será que não vai acumular alimento ali? Não vai ter infiltração? Não faz sentido, né? Outra situação aqui também, percebam a questão de jogar a sujeira para debaixo do tapete, que nós brincamos aí. Se a própria estrutura está trincando, o revestimento vai trincar. Então, numa condição desta de obra, nós temos que refazer a parte da alvenaria. Aqui tem que ter uma verga em cima do caixilho da porta. Cadê a verga aqui, ó? Percebemos várias fissuras. Ó, aqui que foi tirada a peça que não teve a dupla camada. Então, tudo aqui para a gente, ao longo do tempo, são evidências de que houve alguma coisa, né? Fatores externos que proporcionaram. Então, a ideia desse curso não é passar de forma cirúrgica, mas essas evidências aqui nós temos a certeza que vão ajudar vocês aí no dia a dia. A parte técnica ela anda junto, ela auxilia na especificação e na venda de superformatos, né? Aqui eu comentei com o Thiago um pouco antes de iniciarmos a gravação, que aqui foi um caso emblemático. Esta situação ocorreu em Barretos e nós inicialmente fomos chamados para que o produto não cortava. Daí chegamos com a ferramenta, com a ferramenta específica, que eu já comento aqui, ó. Chegamos com as ferramentas específicas, realizamos o corte. Daí o pessoal falou, não, mas daí eu quero ver vocês assentarem. Daí nós fomos assentar. Não, mas daí eu quero ver vocês cortarem um corte circular. E todos os cortes deram certo, né? Só que no final, pessoal, tinha torcida. Ah, não, agora eu quero ver vocês instalarem essa peça aqui sem trincar. Percebam que é uma peça que vai em cima da porta, do caixilho, e é um corte em U. E puxa, como que o pessoal, não, vocês não vão instalar sem trincar, a gente não conseguiu. E o pessoal fazia torcida. Por isso, olha a felicidade aqui do Luiz, do Ananias, que é um parceiro nosso em situações de assentamento, e eu estava filmando, né? A hora nós conseguimos instalar essa peça aqui com sucesso. Mas eu gostaria que vocês percebessem, olha, ela não está apoiada no chão. A importância de ferramentas específicas. Vocês acreditam que este profissional aqui, ele tentou assentar uma peça de 80 por 1,20 sozinho, sem ferramenta alguma? E detalhe, ele assentou algumas, mas quanto que pesa uma peça de 80 por 1,20? Olha aqui, para você encaixar, qual que é a probabilidade de dar sucesso? É uma probabilidade percentual bem baixa, né? Então, aqui a gente quase apanhou nessa obra, né? Mas aqui eu comento que foi um divisor de água que, a partir daí, na região do Tiago aí, Tiago, do Alessandro, da Andréia, foi dado ênfase que para assentar superformato não pode ser por tentativa e erro.
A gente tem que ter equipe qualificada, tem que receber o treinamento e tem que ter equipamentos específicos. Não tem como realizar por tentativa e erro. Aqui, ó, foi pego uma imagem na internet para mostrar para vocês. Olha que bacana, ó. É uma régua, né? Perdão, é um kit de movimentação com ventosas. Eu posso transportar a peça, percorrer na obra, eu consigo erguer a peça para colocar na posição final, para fazer o arraste, para ter toda a segurança, ergonomia para sentar grandes formatos. Agora imagine sem essa ferramenta aqui, uma peça cheia de argamassa. Ela estaria apoiada no chão, teria que erguer em 2 pessoas ou mais. A peça ela corre o risco de flambar, de se movimentar, então a probabilidade de insucesso e perdas aí e de acidentes é grande. Mas mais um exemplo aqui, ó, trincas em 3 produtos. Será que os 3... Aqui já é indicador para a gente, né? Será que os três produtos estão com problema? Puxa, o raio caiu 3 vezes no mesmo lugar? Não tem alguma situação, uma situação estranha aqui, né? Então, indo investigar, olha que interessante, pessoal. Trincas que se propagam por toda a extensão da peça. Isso é um forte indicador de quê? Mais um exemplo, ó, um outro produto. A trinca aqui é um ponto frágil, mas percebemos que tem uma trinca percorrendo por toda a extensão da peça. Mais peças trincadas. E olha só, olha o indicador. Puxa, quando percebemos cratera, isso indica, é um forte sinal de que não tem argamassa entre o substrato e o verso da peça. Daí, nesta assistência, realizando ensaio de percussão, som cavo, som de oco. Não tivemos dúvida. Falta de dupla camada de argamassa. O que falta? O que é dupla camada de argamassa? É passar argamassa no verso da peça e passar argamassa no contrapiso. Peças maiores que 900 centímetros quadrados é obrigatório o uso de dupla camada. Daí pensa-se assim, puxa, mas 900 centímetros quadrados é uma peça muito grande. Acima de 30 por 30 já é obrigatória a dupla camada de argamassa. Justamente para evitar isso daqui, ó, pontos vazios que fragilizam a peça, que fragilizam o sistema de piso. E aqui eu passo uma dica para vocês. Normalmente, quando é uma trinca de queda de objeto, aonde caiu, ele vai trincar, mas não vai irradiar de peça para peça, por toda a extensão da peça. Se irradiou por toda a extensão da peça, pessoal, batam com a mão, vocês vão perceber o som e vai ser fácil identificar que é falta de argamassa. Não tendo argamassa no verso da peça, fragiliza todo o sistema de piso. E assim, puxa, depois de aplicado, não tem outra saída a não ser refazer. Então, o ônus é muito grande, né? Então, aqui, isso é para superformatos, né? Repetindo, não, a partir do 30 por 30, do formato 30 por 30, já se exige aí a dupla camada de argamassa. E aqui, só para vocês perceberem, até para identificar, são 3 peças. Aqui do lado esquerdo é a base e do lado direito foi retirada a peça e foi dado um tombo nela. Ó, a peça foi colocada aí do lado. Então percebam que com a dupla camada, na quantidade de argamassa correta, ó, formou sucção. Os cordões se desmancharam, não temos ponto vazio. Já com a camada sem pressão e falta de argamassa, ó, tem argamassa no verso da peça, tem argamassa no substrato, na base, só que percebam onde deu a sucção é onde teve o esmagamento dos cordões. Então aqui, ó, tem vários pontos vazios que comprometem a ancoragem e resistência do produto. E olha aqui que interessante, ó,
passando a camada simples só na base. Olhe como o verso da peça sai, que foi aquela situação que eu comentei com vocês. Ela sai branca, então qualquer queda de objeto nesta região aqui, ó, que não tem argamassa, ela fragiliza, a peça vai quebrar. Agora, nesta situação aqui, ó, que eu ampliei para vocês, o porcelanato, super formato aplicado, ele não tem ponto vazio. Ele acaba adquirindo a resistência do contrapiso. Aí você tem um sistema de piso aí para longa data, a perder de vista. Então, é muito importante estes indicadores aqui. Quando vocês percorrerem uma obra com situações de trinca, se tem peça removida, verificar a parte a parte do verso. Se está limpa, puxa, é problema, né? E se ela estiver desta forma aqui, faltou argamassa e aqui a forma correta. Aí já é meio caminho andado. Eu lembro que no encontro passado, o Luiz citou o exemplo do iPhone, né? Ah, puxa, o produto ele é frágil, né? Puxa, eu achei interessante complementar trazendo um case para vocês, fazendo analogia aos nossos produtos. Que, puxa, o pessoal está aprendendo a trabalhar e está comentando que o produto é frágil, né? Então, olha que interessante aqui esse exemplo. O primeiro iPhone fez o público rir. Ó, o produto ele evoluiu com o tempo. Isso foi em 2007, né? Eu lembro que esse aqui é um case muito emblemático, muito conhecido, que a Nokia ela ridicularizou a Apple, né? Falando, puxa, o nosso produto, ele é inquebrável. Vocês sabem do que eu estou falando, né, gente? Quem já teve um desses sabe do que eu estou falando. A bateria dura uma semana. Por que que eu vou trocar por um produto aí que a bateria cai a 4 horas não existe mais, né? Quando durava e caiu no chão já era, né? Olha o que aconteceu aqui, ó. Né? Daí passou-se um tempinho aí, o CEO da Nokia ele fez uma informação, ó. O primeiro iPhone do mundo foi lançado em 2007 e ainda nós não temos nenhum produto que chegue nem perto da experiência. A Android veio no embalo e 2 anos depois já superou a venda a liderança em volume de smartphones, né? Inacreditável. E aqui, ó, 4 anos depois do lançamento, a Apple virou a maior, aí a marca a referência e é até hoje, né? Então aqui nós comentamos o porquê trazemos esse exemplo. Evoluir é uma questão de sobrevivência. Não, trazendo para o mundo cerâmico, não é que um super formato é frágil, você tem que assentar de forma correta, né? Então você assentando de forma correta, ele tem a resistência pro longo da vida útil dele, né? O que nós temos que fazer, o que nós temos que orientar aí é toda essa cadeia. Puxa, a questão de sujeira para debaixo do tapete. Nos outros formatos, ocorrem trincas, ocorrem quebras, situações iguais, né? E assim, cada etapa dentro da construção são clientes internos, né? Puxa, você não vai assentar um produto nobre num substrato pobre. Você vai ter que fazer o substrato correto. Um exemplo, eu vou cortar numa bancada de superformato, eu não vou usar tábua, mas puxa, o superformato evoluiu, mas as facas evoluíram, né? Puxa, facas de tungstênio aí, de materiais de metais de grande liga. Então, assim, pessoal, nós temos que nos adequar ao uso e temos que ver os benefícios, né? Então, isso que eu trago para vocês é no sentido de comparativo, uma etapa ela depende da outra e nos dá a segurança de um sistema efetivo. Então, esse exemplo aí eu complementei do módulo anterior, e a questão da evolução é uma questão de sobrevivência. Então, pegando os superformatos, a questão de sustentabilidade, a questão de design, a questão de durabilidade ao fluxo,
infinitas, né? O BioSafe, entre outras características, a fidelidade de reprodução de desenhos. Puxa, a grande maioria aqui sabe melhor do que eu, né? Então, a questão de você assentar o superformato, você tem que assentar ao rigor da lei e você não ocorre problema de forma alguma, mas é importante nós mudarmos aí a nossa cultura e esse desafio é de todos. Nós temos que fazer a coisa certa, né? Aqui, ó, dando sequência à questão de cortes, de erros frequentes, alguns slides daqui para frente eu trago da apresentação anterior. Então, vou passar aqui bem rapidinho. Aqui um detalhe de corte para fazer a minha esquadria. Se eu faço um corte muito, ó, ele beirando a superfície, eu deixo aqui muito fino, eu fragilizo. Agora, se eu faço a marcação mais abaixo, eu tenho uma maior quantidade de material que me dá resistência, uma maior margem de segurança, né? Aqui também, as trincas, puxa, isso é muito comum. A questão de transpassar o vértice. Não é porque está que vai um interruptor que eu não vou fazer um corte correto. Eu tenho que fazer um corte correto. Aqui a questão da causa, do vértice. Aqui também foi o corte ele foi perfeito, só que ele está muito na borda, né? Então, em toda a área da peça, eu tenho tensões. Puxa, por que eu vou deixar uma parede fina aqui? Eu tenho que redimensionar. O correto é ter um espaçamento maior em relação à borda. Aqui não é uma regra, mas é uma boa prática da nossa empresa. Nós recomendamos a partir de 20. E daí fala, poxa, mas a caixa de passagem está lá, eu vou ter que mudar. Nós sugerimos que mude. Na alvenaria é bem tranquilo eu avançar um pouco mais aqui, né? Melhor do que depois de sentado ter essa condição aqui. Inclusive fica feio. Eu posso mudar, eu posso rever no projeto, ou mesmo até na paginação com o projeto elétrico, eu posso, na hora da escolha do produto, ver o formato que joga mais para o centro, que não deixa tão na extremidade caixa de passagem, entre outros cortes aí, entre outras intervenções. Aqui um exemplo bem importante da meia esquadria. Aqui conseguimos ver, ó, perceber que a meia esquadria ela foi correta. Ó. Tem uma parede bem grande aqui, que depois é preenchido com um material que ele tem uma resistência maior aí a impacto, um material mais plástico. Só que aqui não foi feito de forma correta o encaixe da peça. E ficou aberto. Isso se resolve facilmente com a fita. Você colocando fita adesiva e puxando, o meio vai ceder e você vai fixar. Posterior à cura da argamassa, você vai remover e a minha esquadria vai ficar perfeita, né? Aqui vai entrar o rejunte, por isso que nós percebemos no visual que tem ali um vãozinho. Mas entrando um rejunte epóxi aqui, uma resina de poliéster, como aqui é meia esquadria, nós recomendamos um rejunte mais reforçado, né? Diferente aí de um resinado comum. Aqui mais exemplos de falha de corte. É muito comum, ó, puxa, vai o caixilho, vai a vista do caixilho, eu não vou me incomodar. Vai se incomodar sim, ó, aqui já tem um ponto de propagação de trinca. Aqui, imagine, cedendo o caixilho, será que esse esforço não está no revestimento? Ele está sim. Aqui é uma questão de tempo para começar a fissurar o revestimento. Trouxemos novamente a questão da churrasqueira. Olha aqui que interessante, ó. Dois erros. Aqui teve um excedente no corte e, puxa, olha onde que está aqui a junta da peça, né? Ó, no outro lado também, no mármore Paraná, aqui tem dois erros, ó. Percebemos que aqui tem um excedente e aqui, ó, deveria estar livre,
né? Deveria ter um acabamento aqui, ó. Aqui deveria ter uma vista para cobrir, mas aqui deveria ser um espaço para a parte de granito da boca da churrasqueira ela poder dilatar e retrair. Ó, aqui a vista de frente, esse é do exemplo anterior, mas eu achei legal trazer para vocês para reforçar. Se esta parte estivesse aqui, ó, bem provável que não teria trincas. Ó, se não dividir, vai trincar. E muito trazendo um exemplo agora para bancadas imobiliárias. Aqui trincou. Olha como que está a estrutura. Sabemos que o porcelanato ele é uma camada de revestimento, ele vai revestir uma estrutura, ele não tem a finalidade estrutural. Então aqui, ó, o grande erro foi que não tem uma estrutura. Reforçamos que o porcelanato ele tem que ser, ele cobre o superformato ele cobre uma superfície e normalmente para móveis ele é fortemente recomendado a telagem para resistir ao esforço de tração dos materiais aí na dilatação térmica. E também com relação a apoios, né, a absorção de cargas. Olha que bancada, essa bancada aqui no visual ela está perfeita, ó. Percebam os cortes aqui. Só que olha que grande falha, ó, a lateral. Será que aqui, ó, puxa, é muito difícil, por mais cuidado que tenhamos, né? Puxa, aqui vai ter impacto. E ocorreu, trincou. Qual que era a nossa recomendação aqui? Se o produto fosse telado, somente telado, que nem foi passado para vocês no módulo 1, não teria problema algum. Ó, outra situação também, reforçando, bem importante. Instalação perfeita, aparecendo trincas, no visual perfeita, né? Só que, olha na prática aqui, ó. Aqui seria uma junta de dessolidarização. Um dia eu aprendo a falar. Só que percebam, aqui tem um ponto de corte, aqui é um ponto que acumula tensão, são planos diferentes, só que por que está preenchido com rejunte aqui, com argamassa? Esse material ele não é flexível. O que ocorre aqui, ó? Tem um espaço, só que aqui deveria estar livre. Não estando livre, nas dilatações vai trincar, vai abrir. Ó, mas uma situação aqui também, ó. Aqui o espaço está correto, em torno de 5 a 10 milímetros, mas aqui tem que estar livre ou preenchido com material flexível. Depois coloca-se o rodapé fixado na parede, vai ficar o sistema flutuante. Então, o sistema de piso ele pode dilatar ou retrair sem problema algum. Então, daqui está a resposta, né? Ó, não foi realizada a junta de dessolidarização. Esse verdinho nada mais é do que um espaço vago em todo o perímetro da área a ser revestida para o revestimento, para o superformato poder trabalhar no dia a dia. Aqui um corte, ó, o piso, ele dilatando, ele vai avançar nessa área aqui que está vazia e ele não vai comprimir no pilar ou nas paredes. Então ele vai e ele volta, a vida segue tranquilamente. Agora, se aqui, ó, tiver preenchido, se tiver uma pedra brita aqui, ó, ele já vai alavancar e a junta ela não vai ter finalidade nenhuma. Isto não é só por superformatos. Qualquer outro produto ele vai ceder, ele vai trincar, ele vai desplacar em regiões aí que tem bastante amplitude térmica, somado uma ancoragem aí deficitária, né? Não foi ancorado com dupla camada, um exemplo, não tem o esmagamento correto dos cordões. Aqui mais uma imagem. Quando que você vai utilizar? Sempre no perímetro das áreas a serem revestidas e no encontro com colunas, vigas e saliências. Novamente passando a importância de bancadas e a importância das ferramentas específicas. Quem quer trabalhar com grandes formatos, com superformatos, tem que se equipar.
Não adianta ir por tentativa e erro, não adianta fazer o corte reto com serra manual. Vale a pena investir. Como é uma tendência, os superformatos, não tenham dúvidas que vieram para ficar. Quem começar e sair na frente vai ser referência também. Parte de brocas, o espaçador nivelador, assentar superformato sem o nivelador, né? Puxa, grandes peças aí com juntas slings, a argamassa vai, utilizando a dupla camada, a argamassa na retração, ela vai puxar o produto para baixo e vai gerar dentes, né? Então, reforçando aí, é impossível. Contratou alguém para instalar superformato, pergunta se tem as ferramentas. Se não tiver, gente, a dica, pulem, né? Passem para a próxima aí. E aqui considerações finais, as considerações e os desafios. Não vá por tentativa e erro, né? Tem que contratar mão de obra especializada. A nossa ideia é formar grandes parceiros aí para assentar o superformato com excelência. O produto ele é muito nobre para proporcionar uma experiência traumática, né? Puxa, a concepção do projeto, a beleza do projeto, o desempenho do projeto só vai ser efetiva com um bom assentamento. Anda junto, não tem outra fórmula, né? Não seja adepto, reforçando, ou vítima do método tentativa e erro. Infelizmente, é o método mais utilizado no país. Qual que é a nossa missão como fabricante, como revendedor, como assentador? Nós temos que difundir as técnicas, as boas práticas para esse método aí, o método tentativa e erro para superformato é suicídio, né? Em Fabiana, o bosque, o crime ambiental do bosque, né? Isso é outra situação emblemática aí que a gente vai guardar. Agradeço por ter nos enviado aí para compartilhar com mais pessoas, né? Obrigado. E aqui, fiscalize, não deixe jogar a sujeira para debaixo do tapete. Se o profissional ele tem gabarito, se ele é habilitado, se o serviço dele ele é perfeito, se ele tem ferramentas que você já olha, assim, cuidado com a ferramenta, o zelo com a ferramenta, vai ser bem provável que vai seguir para qualquer outra atividade. Mas você pega profissionais aí que a obra está suja, aquela ferramenta sujas, faltando peça, com um estado de conservação aí sem zelo, né? Puxa, não é um bom indicador. Então aqui, eu comento que o cliente ele não precisa saber aí o assentamento de superformato, mas esses detalhezinhos, puxa, ele pode exigir uma obra limpa. Ferramenta, puxa, você vai cortar aqui com serra circular? Não, mas eu quero o acabamento de uma viga. São detalhes aí que hoje o consumidor aí ele tem uma percepção de valor maior, principalmente nesse posicionamento, ele tem que exigir, né, logo no começo da obra para não ter problema. E daí, mais uma vez, a importância das ferramentas. Quero trabalhar com um grande formato, para não tentar cortes por tentativa e erro, para não quebrar peças na movimentação, tem que investir em ferramentas específicas. Pessoal, eu agradeço e seria isso que eu teria, seria isso que eu trago para vocês hoje. Eu agradeço a participação de todos e fico à disposição aí para interagirmos, né? Obrigado. Com você, Angélica. Aí, meu fone. Obrigada, Fernanda. Pessoal, tem alguma dúvida? Oi. Tá fechado, Thiago. Mais uma vez, sensacional, né? E o exemplo do emblemático de Barretos não podia faltar, né, Fernando? Aqui, quando você comentou sobre o quanto foi importante para a região, isso fortaleceu demais a parceria com a Casa dos Construtores, tá? Que foi o cliente envolvido na época. Você deu aqui o exemplo de envolver aquele corte em nu, tudo.
a gente recebeu cada foto disso, você também, obviamente, né? Antes de você estar na obra em loco, junto com o Luiz. Isso mudou completamente o relacionamento e a confiança da loja em comprar e revender os grandes formatos, tá? E, frequentemente, eles convidam agora os assentadores para assistirem os nossos módulos do Rock Academy, tá? Então, isso fica a dica aí que está funcionando, deu certo. Que legal, obrigado, Thiago. E para a gente é uma é tudo muito novo, tudo muito recente, né? Quer dizer, para nós já está começando a ficar claro, a ficar mais tranquilo, né? Mas realmente é bem difícil você iniciar o trabalho com super formato se você não ter algum apoio, se você não tiver uma base, né? Uma porque o produto ele impressiona pela beleza, pelo poder dele. E assim, grande parte segue a técnica do assentamento comum. Então, normalmente, quem não tem essa experiência com superformato pensa, não, só mudou o formato. Na íntegra, só mudou o formato, mas tem vários detalhes e ferramentas que auxiliam você a trabalhar com grande formato, né? Você vai passar argamassa normal no verso, você vai assentar, mas puxa, você tem que ter aí uma régua de ventosa para te dar ergonomia, para te dar apoio, a questão de corte. Então, não vale seguir na tentativa e erro, né? Isso que a gente sempre comenta. Obrigado, Thiago. A Gabriele mandou no chatzinho ali que eles são de uma revenda e quer fazer uma pergunta. Gabriele? Olá, Fernando. Tudo bem? Oi, Gabriele, tudo bem e você? Joia. Primeiro eu queria agradecer, né? Todos os pontos que você colocou são corriqueiros no nosso dia a dia, né? São situações que acontecem sempre, então foi muito importante. Mas eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho diferente, que não é a respeito de cortes, mas aproveitando que você está aqui, eu poderia fazer essa pergunta? Pode, por favor. É o seguinte, nós recebemos uma reclamação a respeito de uma lastra 1,22,5 do Paraná MC. Uhum. Foi feita uma mesa com ele e ele apresentou inicialmente como se tivesse uma trinca, certo? Certo. Abrimos a assistência técnica e foi verificado que não é uma trinca, porque na verdade não tinha, ela está bem central, ela não vai de ponta a ponta, e na verdade é um risco que foi ocasionado no esmaltamento da peça, certo? Uhum. Certo. Inicialmente, oi? Certo, perfeito. E já foi feito o laudo, né? Já foi encaminhado para o cliente. E hoje, pela manhã, eu tive não uma contestação, mas uma pergunta do construtor e também da arquiteta da obra, me alegando assim uma fragilidade, né? A respeito do material, que eu argumentei com ela que não é uma questão de uma fragilidade, né? Existem objetos que a peça tem que ser protegida durante o manuseio. Mas ela me pergunta qual tipo de ferramenta poderia ter riscado essa peça. O que seria o pilão, vamos dizer assim? Boa pergunta, Gabriele. E assim, ó, um exemplo, mesa de vidro. Trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia, né? Mesa de vidro, normalmente os consumidores sabem que não pode ter impacto, que o vidro ele é tenaz. Já o porcelanato, o pessoal compara uma pedra. Só que dentro da característica, o material cerâmica, ele tem baixa tenacidade, a questão de resistência ao impacto, né? Então, por que eu faço analogia com o vidro? O vidro, ele é eterno. Puxa, utiliza-se o vidro sem problema algum. O porcelanato, a gente tem que trazer aí, quebrar um falso paradigma no sentido de que, puxa, o porcelanato, ele é uma camada de revestimento, né? Então, esse é o primeiro ponto. Tendo uma estrutura perfeita ali, você tem ele para toda a vida. Agora, se você colocar ele sem estrutura, você não, né, você não vai ter sucesso. Agora, partindo para a questão do risco, nós temos uma escala na natureza que é a escala Mohs, que vai de 0 a 10. Ela começa no talco e vai lá no diamante.
O talco é o material que tem a menor dureza na natureza e o diamante nós sabemos que ele tem a dureza maior. O porcelanato aí, ele fica em torno de 4 ou 5, né? 4, 5, 6 a grande maioria dos produtos. Então, se eu pego um material de dureza maior e eu risco a superfície do produto, eu passo na superfície do produto, ele vai riscar a superfície do produto, né? Então, isso ocorre com o porcelanato, ocorre com granitos e a grande maioria dos acabamentos polidos. O que eu diria para você é uma simples, na fase de obra, aquele resíduo de obra que fica aí de calice, né, que ele é rico em sílica, em areia, em quartzo, ele vai riscar o produto cerâmico. Então, nesta situação, pode ter algum material de dureza maior, ele passou ali na superfície do produto e danificou. Pode ser até um pedaço de própria cerâmica, um resíduo de obra ou um metal. Um exemplo, não sei se o que é legal passar para vocês. Quando você passa na parede uma chave, não fica um risco preto? Sim. Vocês já tiveram essa experiência? Passar na... O que acontece? O que isso significa? Que a parede ela tem uma dureza, o emboço ele tem uma dureza maior do que o metal, porque ele está desgastando o metal. Aquele risco preto é o metal desgastado. Então, neste caso, se riscou a superfície do produto, é um material de dureza maior que riscou. Então, agora exatamente o que é, Gabriela? Eu não sei se eu respondi ou te confundi mais, né? Mas é um material que passou por ali, né? Certo. E ele me fez uma pergunta também se existe algum processo para tentar amenizar esse risco. Eu não conheço. Uhum. Existe o processo de polimento. É um processo muito comum que coloca pó de polimento, né? O que é o pó de polimento? Lá tem a piso clean, que é o líder, tem o pré-powder, o pack powder. São pós que contêm abrasivo, daí você entra com um disco de nylon, de poliéster, de lã de carneiro, e você dá o polimento até tirar aquele risco. Só que depende muito da profundidade também. Tá, mas isso eu teria, só aproveitando de você, eu teria que ser um técnico, por exemplo, dessas empresas, ou ele consegue fazer isso em loco? O que é melhor? Qual que é a tua região, Gabriele? Nós somos do interior de Minas, Passos. Passos, né? Puxa, em Passos eu não conheço ninguém aí que faça de bate pronto, né? Mas isso quem faz... Ribeirão, você conseguiria? Franca, Ribeirão? Franca, Aqui. passa teu contato depois para a Angélica aí, eu vou te passar o contato da Higieco. Eles vão poder te ajudar com certeza. Perfeito. Tá ótimo, então. Muito obrigada, viu? É isso. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade, se quiser escrever ou se quiser abrir o microfone, pode ir. Estamos aí à disposição. Fernando, aproveitando ali o exemplo que a menina colocou, é a questão também do pós-obra da limpeza, né? Que foi um dos assuntos que a gente também conversou. Provavelmente ficou algum restinho, né? Alguma caliça de obra, e na hora de passar o pano ou de fazer a manutenção na bancada, passou um pouco mais forte e ficou riscando, né? Então, por isso, também é importante ressaltar a questão da limpeza dos produtos, né? Pós-obra, ou de como fazer essa manutenção, que também já foi falado num dos nossos módulos, né? Sim, não, legal, Fabiana. Dentro do cronograma de obra, porcelanato ele vai antes da pintura, né? Da pintura, da colocação de portas, caixilhos e por aí vai. Mas assim, se você vai instalar o porcelanato faltando fazer alvenaria, faltando carregar entulho, é problemático. Por mais que você proteja o produto, corre-se o risco. A gente sabe que o ambiente de obra ele é um ambiente muito, muito agressivo, né? Até eu queria compartilhar com vocês, até né, nessa linha, eu fui para Porto Alegre visitar uma obra da Van, né, que estavam reclamando de riscos e quebras. Gente, eu me impressionei, né, com a questão do cronograma, que, puxa, o piso, eles comentaram comigo que eles assentaram mais de 3.000 metros de piso em 6 dias, para vocês terem uma ideia, né?
E daí eu comentei, mas há quanto tempo vocês instalaram isso? Ah, não, há 6 dias atrás. Só que daí o pessoal estava andando com Lift, aquelas plataformas assim sobre o produto. E fazia rastro, no pneuzinho de borracha, fazia rastro. E daí tinha a equipe que estava tirando aquelas peças para já colocar em outras, né? E daí no tirar eu percebi que a argamassa ela estava úmida. E daí eu chamei o engenheiro lá da obra, né, o responsável, falei, mas nossa, está quebrando porque não tem resistência. Não, mas é uma loucura o cronograma de obra, tempo é dinheiro. Daí eu questionei e falei, puxa, ele falou assim, essa é a 27ª loja da Van que a gente está montando. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo, não entro nessa seara, né? Mas uma dica que eu dou para você, por que antes de instalar o piso, vocês não fazem toda a parte elétrica e transitam com os lift e depois assentam o piso dele? Ele olhou assim para mim, puxa, não é que é verdade? Então, puxa, né? Precisou ir alguém de fora, né? Ele falou, nossa, a gente já trocou mais de 1000 peças. Eu falei, nossa, eu acredito. E é pouco ainda, falei para ele, não é aquele lift comum, aqueles, né, grandes, né, para 7 toneladas, sei lá o quê. Então, algo que parece ser óbvio, né, acaba não sendo no momento da correria. Então, é muito importante a questão do planejamento. Ao invés de ficar trocando peça, eu faço tudo que eu tenho que fazer e no final eu entro com o piso. Ah, não, mas daí a gente vai entrar com produto, tal. Gente, é preferível você esperar lá o tempo certo do que ficar trocando peça. Te garanto que no final aí você perde 2, 3 dias esperando ter uma resistência maior, só que não troca peça ou troca menos peça, do que sair trocando peça e, né, não tem lógica. E nessa obra também, a reclamação inicial foi de mancha. Sempre no perímetro da peça estava com mancha. E daí, percebendo que a argamassa ela fluía para cima da peça, e daí eu questionei ele também. Ele falou: mas tem que limpar, não pode? Não, mas nós deixamos esse avanço da argamassa para no transitar do lift não quebrar as pontas que são ângulo reto. Então, ou seja, né? Daí você não quebra a ponta, mas você tem um ataque químico no produto que você mancha, né? Então, o cronograma é muito importante. Fernando, o Ayrton, ele colocou aqui, isso aqui já teve problema, né, de questão de risco, que foi por causa de uma barra de alumínio, que riscou o porcelanato e não saiu. Gente, eu confesso para vocês que eu entrei na live, a primeira pessoa que entrou em seguida foi o Ayrton. Falei, puxa vida, né? Eu falei, o Ayrton tá muito quieto, que na vez passada, né, ele contribuiu bastante, né? Mas legal, Ayrton, brincadeiras à parte, obrigado pela participação. Eu até vou fazer, não uma pergunta, uma afirmação. Por acaso não ficou um risco preto? Se você puder sinalizar no chatzinho aí, só para tirar minha dúvida, né? Ou se quiser falar também, fica à vontade. Ou quiser falar, por favor. Oi, tudo bem? Fernando, Oi, bom dia a todos aí. bom dia, beleza? Tô meio que acompanhando e executando uma suíte aqui e tô sempre com a mão na massa e aprendendo. Então, esse aí ficou um risco preto, como se fosse um risco de grafite. Ele ficou e não teve polimento, nem com lã, nem com produto de polimento automotivo. Ele ficou um risco como se fosse um diamante, riscou, alguma coisa assim. Não saiu. Tive que trocar a peça. Foi por acaso, foi um barramento no carregamento que acabou resbalando e fez um risco. Então, Ayrton, olha que bacana, né? Primeiro agradeço, que privilégio tê-lo aqui, né? Trabalhando né? E aprendendo mais aí, né? Puxa, que você sirva de exemplo aí. É nossa referência. É essa a ideia que nós queremos, né? Trazer para vocês terem o conhecimento aí para tocar com efetividade o dia a dia de vocês. Ayrton, o ano que vem a gente vai fazer. O ano que vem vamos criar um módulo de debate com a Ayrton. A gente fala, ele vai falar, não, isso não é assim. Que legal, né? Ayrton, eu vou te dar uma notícia e você vai ficar chateado. Se eu falar para você que esse risco sai.
Bom, eu até dei uma pesquisada né? boa com alguns produtos, não encontrei, né? Mas agora isso é de grande valia. Em Ayrton, eu te lanço um desafio aí. Pegar e reproduzir esse mesmo risco numa outra peça, e olha que bacana, vivendo e aprendendo. Você vai tirar com sif ou saponáceo, ou cremoso, Uhum, e assim, muita esfregação. Você tem que ser um cara é. perseverante. Eu falo isso com você com propriedade, que aqui em casa ocorreu a mesma situação. Compramos um móvel e o móvel ele ficava fixado na parede, só que ele cedia. Daí Uhum, o rapaz veio umas 2, 3 vezes, daí ele desistiu, ele cortou um pedaço de alumínio e ele forçou embaixo, só que no calçar o móvel, riscou porcelanato. E eu tirei sim. assim, mas eu digo para você, ali o alumínio ele desgastou na superfície do porcelanato e é muito difícil de tirar. Mas assim, você tira. Muito difícil eu falo assim para você não desistir, né? Aham, Para tentar que vai sair. E daí eu te compreendo. lanço esse desafio aí, se você tiver oportunidade, e vai ter mais um módulo de fechamento, né? Se Com você puder certeza. participar e compartilhar com a gente aí, mas é bem bacana. E já Com, fica para todos aqui também, né? tá, com certeza vamos fazer esse teste, sim, porque para mim não é todos que têm esse conhecimento, né? E acaba até ajudando bastante profissionais. E, igual você tinha falado, o pessoal tem que ter ferramenta, tem que ter conhecimento, tem que buscar conhecer novos produtos, tem que se aperfeiçoando constantemente, né? Porque senão você acaba desvalorizando e acaba, quer dizer, regredindo no profissionalismo do assentador, né? Então você tem Sim, que estar sempre evoluindo e tem que estar aprendendo com tudo, com que legal. novas marcas, com novos produtos, com vários profissionais, né? Não em si só com a Roca, mas outras, sempre tem alguma coisa a agregar, né, no profissionalismo. Sim, que legal. É isso aí. A vantagem de sair na frente, né, Ayrton, É, né? Não tem como. O superformato ele veio para ficar. Então a gente sim. tem que seguindo as fases corretas. O superformato ele é duradouro. Eu digo assim para vocês que ele, né, não tendo acidentes de quebras de batidas aí, tendo assentamento correto, não tendo a dupla camada, não tendo vazios, um corte perfeito, o produto ele é pleno, né? O que a gente não pode é uma quebra de cultura, Ayrton, né? Puxa, às vezes a questão do cronograma, né? Puxa, vai ficar por baixo do produto. Gente, não importa, é fazer a coisa certa, né? Então, isso que é bacana para nós reproduzirmos, para nós passarmos em frente. Eu lembro que quando eu iniciei na assistência técnica, teve uma situação só reforçando a questão do conhecimento, né? Teve uma situação no Nordeste de uma grande construtora que o proprietário ele chamou todos os engenheiros de todas as obras da região Nordeste. Moral da história, eles estavam com 30 obras em andamento e teve uma situação de planaridade que ele chamou, o proprietário, ele pagou a passagem do pessoal, ele deu o dia de folga para participar ali com a gente, mas para sabatinar, né? Ele falou, não, agora você vai ver, né? Que o pessoal não estava conseguindo assentar. Daí eles separaram um monte de peça lá, eles olharam peças que a peça ela não é 100% plana, ela tem uma curvatura, né? Isso daqui não dá para sentar, não tem jeito de assentar. Daí o Ananias, aquele que apareceu na imagem ali, ele é um assentador aí do dia a dia, um grande amigo, né? Ele não questionou, o pessoal estava fervoroso assim para ir para a briga, né? Para ir para a luta, né? O Ananias falou: normalmente eu vejo onde está a seta, eu faço uma marcaçãozinha do lado, eu passo a dupla camada e a peça ela é flexível. Daí o cara falou: você está louco que a peça é flexível, né? Daí o Ananias, olha aqui, ó, a gente vai acondicionando aqui e quando vê dá certo, né? Ele assentou 4 peças que o pessoal tinha refugado e falou: não dá para assentar nem a pau. O dono da construtora virou as costas e foi embora. Né? Então, essa questão é bem bacana no sentido de que a gente aprende no dia a dia, né? Cerâmica é flexível, a gente ajusta, né? Então, isso é bacana compartilhar com vocês. E a partir daí,
eu ganhei confiança no sentido de que, puxa, nós sempre temos algo para contribuir, né? Puxa, eu fiquei... você se sente acuado, né? Puxa, você vai na casa deles, um corpo técnico forte, uma consultora de referência, que já trabalha com produto cerâmico há mais de 50 anos. Puxa, a gente falar para eles que o produto é flexível e provar para eles que é flexível, foi bem legal. Obrigado aí pela dica e obrigado por falar. Vou até reassistir de novo, na hora que eu estiver mais tranquilo, para pegar o nome do produto ali, fazer o teste e te aviso daí. Obrigado, Ayrton. Falamos daí. Até mais, obrigado. Obrigado você. Obrigada, Ayrton. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? A Gabriele está agradecendo em nome do Centro Cerâmico, né, nosso parceiro aí, por você proporcionar vários cursos nesse sentido. Então, esse é o nosso objetivo, Gabriele, sempre estar trazendo informações para vocês, tudo que vocês precisarem, vocês mandem para a gente, sugiram, né? Para a gente ir sempre melhorando e trazendo mais temas e mais ações como essa, tá bom? Eu acho que é isso. Acho que todo mundo tá quietinho aí. Eu acho que tá todo mundo esclarecido. Então, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, em nome aqui do Marketing da Roca. Quero agradecer em especial para o Fernando, para o Luiz, que não está aqui hoje, mas né, que é da assistência técnica também, que está aí dividindo com o Fernando esses módulos para a gente. Agradecer o tempo, o estudo, a dedicação, né? Porque a gente sabe que não é fácil você parar e preparar esse material para apresentar para a gente. Então, muito obrigado, Fernando. Obrigado a todo mundo que consegue participar em todos os módulos que a gente fez. E espero vocês no nosso módulo extra no dia 2 ou 7 de dezembro. Tá bom, pessoal? E qualquer coisa que for surgindo, de repente lembrou de algum caso e quer que seja tratado no resumão, manda e-mail para mim, a gente vai se falando, vamos montando aí umas ideias juntos, bem legal. Muito obrigada e um bom dia a todos.